Irmãos, esta é a última vez que eu falo a vocês, nesta ocasião, então eu quero dar início aqui à nossa conversa de hoje, manifestando a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, e também a vocês pelo tempo juntos, agradecer pelo carinho que a mim foi dispensado durante o dia de ontem, também o dia de hoje, e manifestar também o meu desejo de que Deus continue abençoando esta igreja, e dando a vocês sempre discernimento e sabedoria do alto para viver de maneira que o Senhor se agrada enquanto uma igreja que proclama e que demonstra o Evangelho na sua maneira de viver. O pastor Marco não está aqui agora porque ele está me servindo de uma outra maneira e ele foi tentar ver se consegue trocar lá a minha passagem para que eu não tenha que sair aqui tão rapidamente em direção à rodoviária e possa, pelo menos, conversar um pouquinho com os irmãos antes da minha saída. Mas eu gostaria que vocês transmitissem a ele a minha gratidão sincera pelo convite que me foi feito para estar aqui. E eu espero que nós tenhamos outras oportunidades juntos para refletir sobre a palavra do nosso Deus. Se não for aqui, do lado de cada eternidade, do lado de lá, certamente nós haveremos de nos encontrar diante do nosso Senhor. Dito isso, vamos então entrar no nosso assunto de hoje, que é um assunto difícil, uma temática espinhosa, para a qual nós certamente dependemos da sabedoria de Deus, a fim de sermos justos, honestos, ao mesmo tempo em que somos corajosos à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina e de maneira que nós consigamos refletir a respeito desse assunto como convém, guiados pela palavra do Senhor. Bem, nós temos refletido durante esses dias sobre desafios contemporâneos à Igreja de Jesus, no que diz respeito a questões relacionadas à nossa sexualidade. Então, ontem à noite nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de uma mente cristã para dirigir o nosso entendimento a respeito do mundo como um todo. Hoje à tarde nós falamos um pouco sobre masculinidade e feminilidade, tentando mostrar como é que a doutrina da criação deve alimentar a maneira como nós compreendemos essa questão da masculinidade e da feminilidade. E hoje nós vamos refletir sobre uma ideia certamente muito desafiadora para nós que somos cristãos, que tem se popularizado ao longo dos últimos anos, que é a ideologia de gênero. Um assunto espinhoso, às vezes parece para muitos cristãos algo, algo que não pode ser enfrentado, não é? A gente olha para esse assunto e a pressão que ele causa sobre nós às vezes é tão grande que nós olhamos para ele como algo que não pode ser enfrentado de uma perspectiva teórica ou de uma perspectiva racional. Bem, o assunto é bastante complexo, ele tem nuances muito diferentes, então eu quero começar definindo com muita clareza quais são os meus objetivos nessa palestra, tá bom? E eu quero começar dizendo o que eu não pretendo fazer para que você não se sinta enganado, ok? Você vai ouvir, talvez você tenha uma expectativa, eu já quero deixar muito claro o que eu pretendo fazer, eu espero que não tenhamos muitas pessoas desistindo agora e indo embora depois de ouvirem essa parte, certo? Bem, em primeiro lugar, eu não pretendo oferecer uma abordagem psicológica sobre a questão da disforia de gênero, certo? Não pretendo fazer isso. Disforia de gênero é o termo técnico que os estudiosos dão para o desconforto que uma pessoa sente em relação ao seu sexo biológico. E o meu objetivo hoje absolutamente não é, oferecer uma abordagem psicológica sobre essa questão. Ou seja, eu não quero responder questões como por que uma pessoa experimenta esse desconforto. Eu sei que essa é uma questão importante,
mas ela escapa aos meus objetivos hoje. Eu também não quero responder à questão como é que esta pessoa deve lidar com esse desconforto. Essa também é uma questão importante, mas esse não é o meu objetivo, ok? Então, você não vai encontrar isso nesta palestra hoje. Em segundo lugar, eu também não pretendo responder como é que a igreja deve lidar com pessoas que se encontram nesta situação. Eu acredito que esse também é um assunto importante, é um assunto difícil. Eu confesso a vocês que eu acho que nós cristãos, às vezes, somos muito desajeitados na maneira como nós reagimos a pessoas que lidam com disforia de gênero e nós precisamos crescer na maneira como nós nos relacionamos com pessoas que enfrentam esta dificuldade. Mas esse também não é o meu assunto hoje. Oportunamente, em outra ocasião, nós podemos tratar a respeito deste assunto. Então, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é enfrentar, nesta noite, apologeticamente, a ideologia de gênero, ou o conjunto de ideias que frequentemente é utilizado por algumas pessoas que lutam com a disforia de gênero com a finalidade de justificar o seu comportamento. É isso que eu quero fazer. Eu vou lidar com um conjunto de ideias. E eu pretendo analisar essas ideias à luz da fé cristã. É por isso que o título da palestra é esse: Fé cristã e ideologia de gênero. E o caminho que eu pretendo prosseguir nessa palestra consta basicamente de 3 diferentes passos, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero definir a ideologia de gênero. Uma das coisas que nós precisamos aprender a fazer como cristãos é definir com clareza quais são os pensamentos contra os quais nós estamos lidando, ou definir com honestidade o pensamento com o qual nós estamos lidando, nós estamos enfrentando. Eu percebo que, às vezes, nós cristãos somos muito caricatos na maneira como nós definimos os pensamentos que nós estamos enfrentando. E isso não é honesto e isso não é justo. Ou seja, nós não podemos enfrentar espantalhos, ok? Nós precisamos enfrentar problemas reais. E o primeiro passo para nós é ouvir as pessoas e compreender aquilo que as pessoas pensam. Às vezes a gente é muito apressado, a gente mal ouviu e a gente já quer criticar. Não, o primeiro passo da apologética é ouça, tente entender o que as pessoas estão dizendo. E aí depois que você entender o que as pessoas estão dizendo, então você analisa o que as pessoas estão dizendo à luz daquilo que você crê. E é isso que eu quero fazer, então, em segundo lugar. Eu quero analisar, à luz da cosmovisão cristã, a ideologia de gênero. E, finalmente, eu quero terminar com uma sugestão final do porquê uma ideologia que é tão assintosamente contrária à fé cristã tem sido assimilada por uma cultura que se diz majoritariamente cristã, que é a cultura brasileira, e tem sido assimilada muitas vezes por cristãos evangélicos no nosso país. Então, eu quero fazer uma sugestão ou apresentar uma suposição de qual é a razão pela qual essa ideologia que é tão contrária à visão de mundo cristã parece estar sendo recebida cada vez mais com naturalidade por uma cultura que se diz majoritariamente cristã. Então, dado aqui o caminho, vamos em frente, começando pelo nosso primeiro desafio na noite, que é oferecer uma definição clara do que é a ideologia de gênero. Um bom ponto de partida, irmãos, para a gente definir ideologia de gênero é considerar aqui as 2 principais palavras que formam essa expressão. Qual é a primeira palavra importante aqui? A primeira palavra importante é ideologia. E como é que nós poderíamos definir a palavra
ideologia? Bem, essa é uma palavra complexa que se tornou mais popular no contexto do pensamento marxista e que, a grosso modo, pode ser definida como um conjunto instrumental de ideias. Isso é uma ideologia. É por isso que, em geral, os adeptos da ideologia de gênero não gostam do uso desta palavra para definir o que pensam. É porque ideologia é, na verdade, um conjunto instrumental de ideias. Por que instrumental? Porque é um conjunto de ideias que é utilizado de maneira intencional como um instrumento de mudança cultural. Em geral, ideologias servem a projetos políticos, ok? Ideologias fundamentam e servem a projetos políticos. Uma questão que eu acho que a gente tem que ter clareza sobre ela é que ideologias são baseadas em axiomas, ok? O que são axiomas? São crenças que não podem ser comprovadas cientificamente. Eu sei que frequentemente as pessoas usam a ciência com a finalidade de argumentar em prol de ideologias. É o caso com defensores da ideologia de gênero também. Mas nós precisamos deixar claro que a relação entre ciência e ideologia é, na verdade, uma relação inversa. Teorias científicas são elaboradas na tentativa de comprovar ideologias, e não vice-versa. Ou seja, as pessoas têm determinadas ideologias e então elas promovem pesquisa científica com a finalidade de comprovar as ideias ou as crenças ou os axiomas que elas anteriormente sustentam. Existem alguns países no mundo que já estão percebendo a natureza ideológica de pesquisas em relação ao gênero. Um exemplo claro é a Hungria, e eu trago aqui algumas páginas de importantes jornais da internet relatando o fato de que a Hungria, no ano de 2018, resolveu retirar todos os recursos públicos que estavam envolvidos em pesquisas relacionadas à questão de gênero. E qual foi o argumento utilizado pelo primeiro-ministro, o Viktor Orbán, naquela ocasião? Ele disse: não há porquê, abre aspas, os estudos de gênero estarem nas universidades. É uma ideologia e não ciência. Essas foram as palavras usadas por Viktor Orbán para argumentar ou fundamentar a retirada de recursos públicos no seu país a esse tipo de pesquisa. Veja, essa é uma decisão que você pode discutir, ok? Se deve ter recurso público nesse tipo de pesquisa, se não deve ter, e etc. Mas a afirmação dele é uma afirmação que está correta. Ou seja, ele está dizendo que o recurso público não deveria financiar algo que não seria ciência estrito sensu, mas a defesa de uma ideologia. Então, essa é a primeira palavra importante que a gente tem que ter clareza a respeito dela. A segunda palavra importante, que constitui aqui a nossa expressão-chave, é a palavra gênero, certo? Nós estamos tentando definir o que é a ideologia de gênero. E aqui, irmãos, é importante a gente fazer uma distinção importantíssima entre dois conceitos que, no senso comum, nós utilizamos como se eles fossem sinônimos. Quais são os conceitos? Os conceitos de sexo e gênero. Normalmente, a gente se refere ou usa essas duas palavras como se elas fossem sinônimas, ok? No entanto, quando a gente vai para a literatura especializada, a gente percebe que sexo e gênero não são, de fato, termos sinônimos. Os estudos de sexualidade, eles usam essas duas palavras para se referir a coisas diferentes. Então, sexo se refere a quê em estudos de sexualidade? Basicamente, a dimensão biológica de um indivíduo.
como um sexo se define, ou o sexo de uma pessoa se define? Ele se define geneticamente por meio de duas coisas: a nossa estrutura cromossômica e a nossa condição reprodutiva. Ou seja, todos os estudiosos de sexualidade são unânimes em dizer que só existem dois sexos. Ou seja, masculino e feminino. Por quê? Porque eles têm clareza de que sexo é algo dado. Sexo é aquilo que nós somos por natureza. E, portanto, só existem dois. Ok? Isso é sexo, dimensão biológica. Gênero é uma palavra que os estudos de sexualidade usam para se referir não à nossa dimensão biológica, mas à nossa dimensão psicológica e à nossa dimensão social. Em outras palavras, gênero não tem a ver tanto com aquilo que o indivíduo é biologicamente, mas tem a ver com a maneira como o indivíduo se compreende, ou a maneira como ele se vê. E tem a ver com a maneira como a sociedade espera que ele viva no exercício do papel que corresponde ao gênero com o qual ele se identifica. Então, veja que quando a gente está falando da nossa sexualidade, existem pelo menos 3 dimensões envolvidas nessa discussão de sexualidade: a dimensão biológica, a dimensão psicológica e a dimensão social. E, num certo sentido, essas coisas, ou seja, a maneira como nos vemos e a maneira como nós assimilamos a expectativa social, ou a expectativa social a nosso respeito, de fato são coisas que são assimiladas. Vamos pensar um pouquinho aqui em um bebê que acabou de nascer, certo? Ele já tem um sexo, ok? Ele nasceu homem ou nasceu mulher. Mas ele ainda não tem consciência psicológica daquilo que ele é. Ele vai adquirir consciência psicológica de quem ele é na medida em que ele se desenvolve. Na medida em que ele cresce, é que ele se percebe como um homem ou ele se percebe como uma mulher. Por uma razão simples. Porque a dimensão psicológica da nossa existência, ela passa por um processo de abertura. É à medida que a gente se desenvolve enquanto ser humano que a nossa dimensão psicológica se desenvolve. O mesmo é verdade quanto à dimensão social. Sociedades diferentes, nós falamos um pouco acerca disso hoje à tarde. Momentos históricos diferentes possuem expectativas diferentes com respeito àquilo que significa ser homem ou aquilo que significa ser mulher. Está claro isso? Então, existem essas 3 dimensões envolvidas na questão da nossa sexualidade. Bem, onde é que entra o ponto da ideologia de gênero? O ponto é o seguinte, é aqui que entra. Historicamente, sempre houve o entendimento de que deveria haver uma relação necessária e harmônica entre sexo e gênero. Historicamente, sempre se pensou isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que sempre houve a expectativa ao longo da história de que o sexo de uma pessoa, ou a sua dimensão biológica, exercesse determinação sobre o seu gênero. Ou seja, sobre a maneira como a pessoa se percebe e sobre a maneira como a pessoa se comporta no contexto de uma sociedade. Então, qual foi sempre a expectativa histórica? Ora, se uma pessoa nasce do sexo feminino, qual era a expectativa que se tinha, historicamente se tem, em relação a essa pessoa? É que, com o passar do tempo, ela se veja como uma mulher. E que ela se comporte no contexto da sociedade no qual ela vive como uma mulher.
E se uma pessoa nasce com o sexo masculino, o que era esperado dessa pessoa é que, à medida em que ela crescesse, ela se visse como um homem e ela passasse a se comportar no contexto daquela sociedade como um homem. Agora, imagina, na visão histórica, se alguém experimenta um desconforto psicológico em relação ao seu sexo. Ou seja, o indivíduo nasceu um homem, mas ele tem dificuldade de se compreender como um homem. Ou o indivíduo nasceu mulher, mas ele tem dificuldade de se compreender como uma mulher. Qual era a explicação histórica que se dava para um fenômeno como esse? Ora, esse é um quadro psíquico disfuncional. Se ele nasceu homem, portanto, a dimensão biológica dele deveria determinar a psicologia dele. Mas ele está com dificuldade de adequar a psicologia dele à biologia dele. O que é que está com problema, historicamente falando? A dimensão psicológica. E o que se deve fazer quando isso acontece, historicamente falando? Deve-se trabalhar para que a dimensão psicológica do indivíduo se conforme à sua dimensão biológica. O que a ideologia de gênero faz? Ela promove uma inversão nesta relação. Ela inverte a ordem dos fatores. A defesa da ideologia de gênero é a de que não existe nenhuma relação necessária entre sexo e gênero. Essa é a defesa básica da ideologia de gênero. Não existe determinação necessária e natural entre sexo e gênero. Na verdade, segundo adeptos dessa ideologia, o gênero é uma construção pessoal e social absolutamente livre. Essa é a defesa da ideologia de gênero. Deste modo, esperar que alguém que nasce com sexo feminino se veja como mulher e procure agir como mulher, ou então esperar que alguém que nasce com sexo masculino se veja como homem e haja como um homem, seria não algo natural, mas seria um ato de opressão. Isso, um ato de opressão. Porque, afinal de contas, você está querendo determinar o indivíduo de fora para dentro. Então, a lógica opressor-oprimido é sempre a lógica na qual ideólogos de gênero trabalham. Ou seja, as pessoas estão querendo impor a você aquilo que você deve ser. Eles são opressores e você é o oprimido. De acordo com a ideologia de gênero, se alguém experimenta um desconforto psicológico em relação ao seu sexo, ou seja, o indivíduo nasceu homem, mas ele tem dificuldade de se ver como homem, ou ele nasceu mulher, mas tem dificuldade de se ver como mulher, o que nós temos é uma inadequação biológica. Ou seja, o problema não está na dimensão psíquica. O problema está na dimensão biológica. E aqui você já percebe como os afetos humanos ou a sensibilidade humana é o grande ídolo da ideologia de gênero. Ou seja, aquilo que você sente é indiscutível e é determinante, inclusive sobre a sua biologia. Então, se você tem esse cenário, o que você deve fazer? O argumento é, você deve transformar o seu corpo e conformar a sua dimensão biológica à sua dimensão psicológica. Percebeu a inversão? Essa inversão que a ideologia de gênero faz. Historicamente, era conforma a dimensão psicológica à dimensão biológica. Agora é conforma a dimensão biológica à dimensão psicológica. Bem, e como a mentalidade histórica anterior, que é aquele discurso opressor patriarcal judaico-cristão, teria sido a grande responsável, ou o grande responsável por não permitir que isso acontecesse, então deve haver um grande esforço para extirpar esta mentalidade
do cenário. Daí, irmãos, o grande ativismo social, o grande ativismo político, que traz algumas implicações bem práticas para nós na nossa cultura contemporânea. Então, como é que a gente encontra essa ideologia na nossa vida regular, não é? Como é que esse ativismo é visto por nós? Em primeiro lugar, a gente percebe esse ativismo na exigência do reconhecimento civil de uma multiplicidade de gêneros. Isso é muito comum, a gente vê isso com frequência. Desde o ano de 2016, a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, ela oficializou a possibilidade dos seus habitantes se identificarem em âmbitos profissionais e oficiais com 31 tipos de gêneros diferentes. Você vai preencher um formulário em Nova York para se candidatar a um emprego, você tem hoje 31 opções de identificação de gêneros na cidade de Nova York. A partir do ano de 2017, o Facebook do Reino Unido ampliou a possibilidade de identificação de gênero de 2 para 71 tipos. Ou seja, se você vai abrir uma conta no Facebook do Reino Unido, você tem a possibilidade de se identificar com 71 diferentes tipos de gênero. E há esse esforço constante de tornar, de exigir o reconhecimento civil de uma multiplicidade de gêneros. E a multiplicidade, irmãos, é enorme. As coisas vão mudando de um dia para o outro. Assim, você vai olhando as coisas e surgem gêneros diferentes a cada instante, porque quando você quer adequar os seus conceitos a todos os sentimentos de todos os indivíduos, os sentimentos de todos os indivíduos, eles são distintos e diferentes. Então, os indivíduos podem sentir atrações diferentes, distintas por coisas mais absolutamente distintas. E se você deificou as sensações individuais, você vai ter que criar categorias e palavras para todas as sensações de todos os indivíduos. Então, essa é uma forma como a gente se depara com a ideologia de gênero na nossa própria cultura e no nosso dia a dia comum. Além dessa exigência, a gente enxerga isso em propostas de alteração da mentalidade pedagógica. Então, o campo da educação é um dos campos que mais sofre influência da ideologia de gênero. Por exemplo, há algum tempo atrás, adeptos dessa ideologia sugeriram algo que tem sido chamado de parentalidade neutra. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. O que é a parentalidade neutra? É a criação eclética dos filhos. Ou seja, é um modelo de criação de filhos que exige ou propõe que os pais não façam nenhuma distinção na maneira como eles criam os seus filhos até que eles se declarem por um gênero ou por outro. Então, que os pais não se limitem a oferecer nenhum tipo de brinquedos para os filhos, não separem nenhum tipo de cor das roupas com as quais eles vestem, nem tipos diferentes de roupa, para não violentar a liberdade da criança na sua escolha de gênero autônoma. O primeiro caso de maior repercussão disso no mundo foi o caso de uma criança chamada Sasha, uma criança inglesa que nasceu no ano de 2007 e que foi criada como se fosse de gênero neutro. E no ano de 2012, 5 anos depois, os pais revelaram que Sasha era um menino, ou seja, ele tinha nascido com o sexo masculino. Mas nessa foto que você vê aí, nós temos a escolha do presente de aniversário de 5 anos de Sasha naquela ocasião. Ele pediu essa fantasia de fada como o presente de aniversário de 5 anos, quando foi revelado que o sexo dele era, na verdade, sexo masculino. No ano de 2017, no Canadá, foi registrada pela primeira vez
uma criança sem qualquer informação de gênero no seu atestado de nascido vivo. Ou seja, onde deveria constar masculino ou feminino, constava indeterminado. Isso no ano de 2017. Uma certidão de nascido vivo, onde o sexo da criança era um sexo indeterminado. Bem, essa é uma proposta educacional que a gente percebe na nossa sociedade, mas não são apenas propostas que são direcionadas à família, são também propostas direcionadas à escola. Então, muitas pessoas elaboram projetos de lei que impactam as escolas no nosso país, propondo, por exemplo, que as escolas sejam obrigadas a ensinar a ideologia de gênero, propondo que as escolas acabem com banheiros específicos para meninos e para meninas, propondo que as escolas não diferenciem uniformes entre meninos e meninas. E tem aquele famoso caso, não é, de que as escolas parem de utilizar a própria declinação das palavras com a finalidade de distinguir se são meninos ou se são meninas. E aí a proposta é que se use termos de gênero neutro, né, como meninix ou alunix, né, substituindo a vogal pelo X com a finalidade de não se identificar o sexo da criança. A gente acha que isso é um negócio que está muito distante de nós, mas essas duas imagens aqui, irmãos, são imagens de uma famosíssima escola no Rio de Janeiro, onde os uniformes eles já foram abolidos. Então você tem ali um menino que usa saia, como as meninas usam saia com naturalidade, como uniforme de escola. E você tem ali um recado pregado lá nessa escola, em que você tem ali o uso da vogal neutra com a finalidade de comunicar algo aos alunos. Nós não estamos falando de uma escolinha pequena que nasceu ontem e vai fechar amanhã. Nós estamos falando de uma escola centenária no Rio de Janeiro, que leva, inclusive, o nome de um imperador. Pois bem, isso é ideologia de gênero, ok? Quando a gente fala desse assunto, é com essa mentalidade que nós estamos lidando e é ela que nós precisamos enfrentar. Como é que a gente pode avaliar esta mentalidade, não é, à luz de uma perspectiva cristã? Bem, eu quero fazer um movimento duplo que eu acho bastante útil na avaliação da ideologia de gênero. Primeiro, eu quero avaliar a ideologia de gênero de uma perspectiva filosófica e pragmática. Por quê? Porque, em geral, quando nós conversamos com pessoas que não são cristãs, o nosso apelo direto à Escritura tem pouco significado para essas pessoas. A Bíblia é autoridade para nós, não é? Mas ela não é, pelo menos, recebida como autoridade por todas as pessoas. Ela continua sendo autoridade para os outros, mas ela não é recebida como autoridade por todas as pessoas. Então, quando nós vamos conversar com as pessoas, é importante que a gente tenha clareza de que existem caminhos, olhando para a revelação geral de Deus, que a gente pode utilizar para mostrar o quão problemática e o quão inconsistente, incoerente é a ideologia de gênero. Então eu quero começar por aqui, apresentando uma avaliação de matriz mais filosófica e pragmática, e depois caminhar para uma avaliação usando a metanarrativa da Escritura, a cosmovisão cristã. Então, eu diria que a ideologia de gênero tem vários problemas de natureza teórica e prática. Mas eu vou apresentar aqui hoje para vocês um problema de natureza teórica e dois problemas de natureza prática, tá bom? Então vamos para o problema de natureza teórica. Teoricamente, qual é o problema da ideologia de gênero? Bem, um dos problemas é aquilo que eu tenho chamado de a impossibilidade de justificar a singularidade da questão de gênero em relação a outros estados subjetivos. Tá difícil isso, não tá? A impossibilidade de justificar a singularidade da questão de gênero em relação a outros estados subjetivos.
Bem, vamos entender o que eu estou querendo dizer aqui, e para isso deixe-me usar uma ilustração. Imagine que uma mulher chegue no consultório de um médico e diga mais ou menos o seguinte: doutor, eu tenho pensado em suicídio porque eu sou uma pessoa amputada, ou eu me sinto uma pessoa amputada, que está presa no corpo de uma pessoa normal. Você poderia me ajudar arrancando uma das minhas pernas? O que você acha que o médico diria a esta paciente que se apresentou a ele com esse problema ou com essa questão? O que você acha que ele diria? Veja, imediatamente, essa mulher seria diagnosticada com um transtorno psíquico cujo nome é transtorno de identidade de integridade corporal, que no DSM, que é o Manual da Ciência das Doenças Psíquicas, é denominado de xenomelia. Imediatamente o médico diria: você está com xenomelia e aqui está o seu encaminhamento para um psiquiatra. Certo? Agora imagina que essa mesma mulher chegasse no mesmo médico e dissesse assim: doutor, eu estou pensando em suicídio porque eu me sinto um homem presa no corpo de uma mulher. O senhor pode realizar uma mastectomia completa e retirar os meus 2 seios? Então, imediatamente, ela seria encaminhada para a cirurgia com uma guia possivelmente paga pelo próprio Estado e a cirurgia seria realizada. A minha pergunta é: por que quando alguém deseja tirar um braço saudável, uma perna saudável, por causa de um sentimento de incômodo, ele é diagnosticado com um transtorno e proibido de fazer isso? Mas por que quando outra pessoa, com a mesma sensação, só que relacionada a um outro aspecto diferente, tem a sua cirurgia autorizada? Meu ponto é: qual é a singularidade da sensação em relação ao gênero que faz com que uma cirurgia seja feita e a outra não? Essas duas pessoas se apresentam diante de médicos com problemas idênticos e semelhantes. Ambas têm estados subjetivos, mas uma é atendida e a outra pessoa não é. Minha pergunta é: por quê? Só existe uma explicação. Porque nós estamos lidando com uma ideologia que se impõe na sociedade não por causa da lógica que possui, mas por causa do lobby político que faz e por causa do presença midiática que possui e que acaba tornando ou naturalizando determinadas coisas em detrimento de outras, embora ambas sejam absolutamente idênticas. Gente, isso é tão lógico, o que eu estou dizendo, que recentemente um holandês de 69 anos de idade entrou com um pedido na corte holandesa para ter a sua idade diminuída para 49 anos. Ora, qual foi a lógica dele? Qual foi a lógica dele? Se alguém pode ter o documento mudado quanto ao seu sexo por causa do seu sentimento ou da sua sensação, eu posso ter a minha idade mudada por causa do meu sentimento em um documento também. E qual era o problema dele? O problema dele é que ele estava com dificuldade de arrumar emprego por causa dos 69 anos e as mulheres do Tinder não estavam dando atenção para ele. Isso. Aí ele entrou com um pedido na corte holandesa para alterar a idade de 69 para 49 anos, porque ele se sentia no corpo de uma pessoa de 49 anos. A corte holandesa negou. Sabe o que ele fez? Ele voltou à corte com o argumento da ideologia de gênero, dizendo: olha, se pode para lá, tem que poder para cá também. Agora pensa, não sei qual foi o desfecho disso, agora pensa nos efeitos disso. De repente você tem lá o seu filho estudando na escola e você tem lá um sujeito de 49 anos, 69 anos estudando junto com ele, porque ele disse que tem 8 anos de idade e quer voltar para a 2ª série ou para a 3ª série e assim sucessivamente.
Então, veja, irmãos, nós temos um problema lógico aqui. Nós temos um problema lógico. Meu ponto aqui não é uma questão de, você gosta, você não gosta, é uma questão de lógica. Se funciona para uma coisa, deve funcionar para absolutamente todos os estados subjetivos que seres humanos possuem, porque todos eles são estados subjetivos. Ou seja, cabe a ideólogos de gênero provar qual é a singularidade da questão de gênero ou do sentimento em relação ao gênero em relação a outros tipos de sentimento. Então, isso mostra para nós como essa é uma ideologia que tem problemas de natureza lógica ou problemas de natureza racional. Mas esses problemas de natureza racional não são tudo. A ideologia de gênero também tem problemas de natureza prático. E entre os problemas práticos da ideologia de gênero está o aumento da confusão ou de casos de disforia de gênero entre crianças e jovens. Irmãos, a ideologia de gênero é uma ideologia ou é um discurso que se apresenta como algo que vem para aliviar as pessoas, certo? Aliviar as pessoas. Mas as pesquisas mostram que ela está causando mais dano do que alívio. Mais dano do que alívio. Então, alguns dados para vocês. Na Escócia, onde a ideologia de gênero se tornou publicamente aceita, o número de crianças com dificuldade de aceitação da sua sexualidade cresceu em 4 anos, 2013 a 2017, são os dados que eu tenho aqui, 500%. Ou seja, o número de crianças que tinham dúvida quanto à sua sexualidade, depois da assimilação da ideologia de gênero no país, cresceu 500% em 4 anos. Na Inglaterra, entre 2010 e 2015, período em que a ideologia adentrou o país, 5 anos, o número de jovens com a mesma dificuldade cresceu 1000%. Para vocês terem uma ideia, em uma única clínica, o número de atendimentos a jovens nesta condição, que procuravam essa clínica com problemas relacionados a gênero, cresceu de 97 no ano de 2010 para 2013 no ano de 2015. Em 5 anos, uma clínica que antes atendia 100 jovens lidando com problemas relacionados a gênero, agora atendeu 2013 jovens lidando com este problema. O que a gente percebe aqui nas pesquisas? Que a ideologia que veio supostamente para trazer alívio às pessoas, ela aumentou o número de pessoas nos consultórios de psicólogos e nos consultórios de psiquiatras. Além desse aumento de caso, há um segundo problema prático que eu quero compartilhar com vocês aqui, que é a ampliação da desigualdade entre homens e mulheres. Eu acho isso muito interessante porque, em geral, a ideologia de gênero se apresenta como uma teoria de igualdade. Mas, no final das contas, o que ela causa é desigualdade. Então, vocês já viram, conhecem essa pessoa aí que está projetada aí? Esta é Fallon Fox. Quem é Fallon Fox? É a primeira lutadora de MMA transexual. Deixa eu garantir que você entendeu. É um homem que tem estrutura física de homem, mas que um dia disse que se sentia como uma mulher, realizou algumas modificações no seu corpo para parecer uma mulher e recebeu autorização para lutar contra mulheres. Lutar contra mulheres. Vejam, a nossa sociedade hoje liga a televisão e se delicia com naturalidade com um homem batendo em uma mulher. Isso é a ideologia de gênero que produz. Em setembro de 2014, Fallon Fox enfrentou uma lutadora chamada Tamika Brents. Resultado, um nocaute em menos de 3 minutos, uma convulsão,
uma fratura na região dos olhos e 7 pontos na cabeça. E depois da luta, Tamika Brents deu uma entrevista na qual ela disse o seguinte, palavras da lutadora: lutei muitas vezes contra mulheres e nunca senti a força que senti em uma luta, como naquela noite. Politicamente correto é terrível, né? Olha o que ela diz aqui. Não posso responder se é porque ela nasceu um homem ou não. Como não pode? Porque não sou médico. Ora, precisa ser médico para saber que homens têm a tendência de ser mais fortes do que mulheres? Só posso dizer, nunca me senti tão dominada em minha vida e sou uma mulher forte. O seu aperto era diferente. Eu geralmente posso me movimentar no clinch contra outras mulheres, mas eu simplesmente não conseguia me mover no clinch com Fallon Fox. Ou seja, ela estava dizendo, olha, foi diferente de lutar com todas as outras pessoas que eu lutei ao longo da minha vida. Então, obviamente, que a ideologia de gênero acaba colocando mulheres em situações desiguais em relação aos homens. Em geral, o movimento que você vê nos esportes é sempre nessa direção. É o movimento de homens querendo praticar esporte junto com mulheres. Você não vê um movimento inverso, que é o movimento de mulheres querendo disputar nos esportes com outros homens. É sempre esse movimento para cá, porque, obviamente, homens tendem a levar vantagem na grande maioria dos esportes contra as mulheres, sobretudo esses no qual a força física é o elemento mais fundamental. Então, veja, você nem precisa recorrer diretamente ao texto da Escritura para perceber que nós estamos lidando com uma ideologia perniciosa, que nós estamos lidando com algo que causa mais prejuízos do que benefícios para a vida humana e para a vida social de um modo geral. Nós estamos lidando com uma ideologia que tem um problema de natureza teórica e nós estamos lidando com uma ideologia que tem problemas de natureza prática. Mas o que eu gostaria de enfatizar aqui, irmãos, tendo em vista a natureza aqui do nosso público, que é um público majoritariamente cristão, é enfatizar a cosmovisão da ideologia de gênero. Para mostrar para vocês que a ideologia de gênero, ela depende de uma estrutura de pensamento que é absolutamente contrária à fé cristã. E para isso eu vou usar a estratégia da cosmovisão. Lembra que eu disse hoje pela manhã que a gente pode articular uma cosmovisão por meio de 3 grandes cenas, ou 3 grandes conceitos, né? Criação, queda e redenção. Esse é o termo bíblico, ou o termo teológico reformado para essas coisas, ou o termo cristão para essas coisas. Mas o que nós estamos fazendo, na verdade, é verificar o que é que determinadas pessoas ou produtos culturais pensam sobre a origem, certo? A origem, isso é criação. A fonte das distorções do real, isso é queda. E a fonte da solução para esses problemas do real, isto é solução. Isso é redenção. Então, a pergunta é, qual é a estrutura de pensamento por trás da ideologia de gênero? E como é que a gente pode considerar essa estrutura à luz de uma perspectiva cristã? Ela se adequa a essa perspectiva ou ela é contrária a essa perspectiva? Pois bem, qual é a estrutura de pensamento da ideologia de gênero? Vamos sintetizar aqui em 3 grandes teses, tá bom? A primeira tese, mais relacionada à origem, é a seguinte: o corpo com que nós nascemos é um fato casual e, por isso, ele não pode exercer determinação sobre a nossa identidade. Essa é a visão de origem que subjaz a ideologia de gênero. O corpo que você tem é um corpo que você tem por acaso, certo? Então, ele não deve exercer nenhum tipo de determinação sobre aquilo que você é. Bem, o que a Bíblia diz a respeito da nossa origem? Em primeiro lugar, ela diz que tudo o que existe foi criado por Deus. Tudo o que existe significa coisas visíveis
e coisas invisíveis, tudo foi criado pelo Senhor. Outra coisa que a Bíblia diz é que todas as coisas foram criadas por Deus através da sua palavra, chamando-as pelo seu nome. Nome é aquilo que atribui sentido às coisas. Deus não cria as coisas para que elas sejam significadas depois. Deus cria as coisas significando-as no momento do ato criacional. Aliás, olha como o texto da Bíblia é belíssimo. Há um verso em Gênesis capítulo 1, verso de número 3, absolutamente fabuloso, que diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A gente lê isso assim, passa por cima, né? O que a Bíblia está dizendo? Que Deus chama as coisas pelo nome antes das coisas existirem. E que quando elas vêm à existência, elas são exatamente aquilo que Deus chamou pelo nome. Ou seja, Deus atribui sentido à realidade. O mundo no qual vivemos não é um mundo sem significado, não é um mundo sem sentido. Ele é um mundo que foi trazido à existência pela palavra criadora de Deus. Mais do que isso, a Bíblia diz que Deus atribuiu propósito a todas as coisas que ele criou. A Bíblia diz que Deus criou o sol para governar o dia. Deus criou a lua para governar a noite. Nós vimos hoje que ele criou o homem para refletir a sua imagem e semelhança. Então, as coisas não foram criadas sem propósito, sem destino, sem fim. Elas foram criadas com um propósito particular. E a Bíblia diz que Deus governa o mundo criado nos mínimos detalhes, de modo que nem mesmo coisas insignificantes como um pássaro ou um fio de cabelo escapam à sua vontade. Ora, alguém que afirma essas coisas pode dizer que tem o corpo que tem por acaso? É óbvio que não. O corpo que temos é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Ele nos concedeu o corpo e nos fez ser como somos. Qual é a segunda grande tese da ideologia de gênero? Basicamente, a segunda tese é a tese de que a nossa identidade de gênero deve ser determinada pelos nossos desejos. Eles devem ser atendidos porque eles são bons. Maus são o corpo e a sociedade que não permitem que os seus desejos sejam satisfeitos. Isso está na base da ideologia de gênero. É a visão de queda da ideologia de gênero. Bem, o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz que nós fomos criados por Deus integralmente, corpo e alma. Nenhuma dessas dimensões, portanto, pode ser identificada com o mal. Dizer que o corpo que temos é mau é fazer injustiça à natureza e ao caráter de Deus, certo? Em segundo lugar, a Bíblia diz que o mal é essencialmente espiritual. Ele adentra a realidade espiritualmente, ele é resultado da queda em pecado, nós nos afastamos de Deus e, como consequência, nós fomos separados de Deus, separados dos outros, e diz Paulo escrevendo aos Romanos, separados de nós mesmos. Nós nos tornamos pessoas confusas depois da queda em pecado. E a Bíblia diz que é de dentro de nós que nasce toda sorte de males, como homicídios, inveja, impureza. Todas essas coisas brotam do nosso coração corrompido pelo pecado, afetado pela queda em pecado. A Bíblia diz também que não é sábio conduzir a vida pelos sentimentos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos, diz Provérbios. Confia no Senhor e teme ao Senhor em todos os teus caminhos. Então, não é sábio dirigir-nos pelos nossos desejos, diz a Escritura. E, finalmente, a Bíblia diz que a sociedade é um produto da nossa atividade. Ela carrega os traços da nossa maldade, portanto, ela pode pressionar a gente
mas ela jamais pode ser finalmente responsabilizada pelas nossas escolhas. Ou seja, nós fazemos escolhas livres. Podemos estar pressionados de fora, mas as escolhas são feitas finalmente pelo nosso próprio coração. Por fim, qual é a terceira tese da ideologia de gênero? Qual é a sua tese de redenção? A tese é que a nossa satisfação depende de fazer com que os nossos desejos e escolhas sejam aceitos e recebam a concordância das pessoas, mesmo que para isso alguma imposição seja necessária. Segundo o ideólogo de gênero, quando é que a redenção acontece? Quando você impõe ao outro a sua aceitação. Aí você agora está redimido, porque você foi aceito pelo outro, ainda que isso precisou ser imposto. E é por isso que a grande luta é exatamente essa luta por imposição. O que a Bíblia diz, irmão, sobre redenção? A Bíblia diz que a nossa satisfação não é algo que nós construímos. A Bíblia diz que a nossa satisfação é algo que nós recebemos. Felicidade na Bíblia não é algo que a gente constrói. Felicidade na Bíblia é algo que a gente recebe. É dádiva de Deus. A gente apenas apresenta as nossas mãos vazias para receber a redenção que Deus nos oferece. A Bíblia diz também que essa satisfação nos é oferecida na pessoa de Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que através da vida, da morte, da ressurreição, da ascensão dele, nós fôssemos reaproximados de Deus, reaproximados dos outros e reaproximados de nós mesmos. Esse é o ensino da Escritura. E a Bíblia diz, finalmente, que quando nós somos aproximados de Deus através de Cristo Jesus, nós somos confrontados com as nossas imperfeições, nós somos transformados delas diariamente, como acontece com as trevas, quando as trevas são invadidas pela luz. Veja, qual é a estrutura de pensamento da ideologia de gênero? A estrutura é, não há sentido, certo? Não há sentido, pelo menos não há sentido prévio. Segundo, expresse os seus desejos. Terceiro, busque a autoafirmação. Esse é o evangelho, que eu não sei se posso chamar de evangelho. É o outro evangelho proclamado pela ideologia de gênero. Não há sentido prévio, portanto, expresse todos os seus desejos e busque a sua autoafirmação. Irmãos, veja como isso está na contramão do ensino da Escritura. O Evangelho diz, existe um sentido prévio, pré-determinado, porque há um Criador que trouxe as coisas à existência. Cuidado com os seus desejos, porque você foi afetado pelo pecado e agora não deseja como você foi criado para desejar. E, por fim, busque a transformação de si mesmo que você encontra na relação com Deus por meio de Jesus Cristo. São evangelhos diferentes, absolutamente antagônicos, de modo que é simplesmente impossível ser cristão e sustentar a ideologia de gênero. Não dá, não dá. É água e óleo. Não tem como, é água e óleo. São dois evangelhos antagônicos. Ou são duas propostas de explicação da realidade que não podem ser misturadas uma com a outra. Pastor, se isso é tão claro assim, por que a gente vê essa ideologia se alastrar em uma cultura que se diz majoritariamente o quê? Cristã. Olha para o censo do nosso país e as pessoas se dizem cristãs. A pergunta é, por que uma ideologia como essa se alastra com tanta facilidade, algo que é tão antagônico em relação à fé cristã? Quer minha explicação? Falta-nos uma mente cristã. Falta-nos uma mente cristã.
Eu não posso e não tenho o direito de duvidar da conversão das pessoas. Não cabe a mim fazer isso. É o Espírito Santo quem sabe quem foi transformado e quem não foi transformado por ele próprio. Mas, lamentavelmente, às vezes com 15, 20, 30 minutos de conversa com alguém que se diz cristão, você percebe que, se ele é um cristão, ele ainda não converteu a mente dele. Porque ele é um cristão, mas quando ele começa a expressar as categorias com as quais ele está lendo o mundo, ele está fazendo com categorias absolutamente anticristãs. E a pergunta é, por que muitos de nós fazemos isto? E atenção, irmãos, eu não estou aqui fazendo um juízo que me exclui. Frequentemente, lidando com o meu próprio pensamento, eu ainda descubro traços que não estão adequados à Escritura Sagrada e à Palavra de Deus. Então, esse é um processo, como eu disse hoje ou ontem, que dura a nossa vida inteira. E sabe por que nós temos tanta dificuldade de desenvolver uma mente cristã no Brasil? E aqui vai, então, o insight final com o qual eu quero encerrar essa palestra. A minha sugestão é porque nós recebemos uma educação ao longo da nossa vida que se deu ou aconteceu fundamentalmente baseada nos mesmos pressupostos nos quais a ideologia de gênero se sustenta. Ou seja, nós temos um problema de natureza educacional. Pense na sua educação. Que tipo de informações você recebeu a respeito das origens da realidade? Que tipo de informações? Você foi orientado, treinado ao longo da sua educação no materialismo científico. O que é o materialismo científico? É uma visão da realidade que diz que nós vivemos em um mundo impessoal que surgiu por acaso. Estou falando do seu banco de escola no 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. 1º ano do ensino médio, 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio. Quando você achava que estava estudando só biologia, matemática, língua portuguesa e etc., você estava recebendo um conteúdo que estava formatando a sua maneira de enxergar a realidade. E lá estava o materialismo científico com todas as suas garras, dizendo, não há sentido. Por que não há sentido? Porque não há pessoa. Tudo surgiu por acaso. É o pressuposto da ideologia de gênero que a gente recebeu quando a gente estudou biologia na escola. Que tipo de antropologia a gente recebeu na escola? Gente, uma antropologia majoritariamente de matriz romântica. Majoritariamente. Lembra aí das festas de, sei lá, Dia das Mães, das coisas que se cantavam lá. Se cantavam, por exemplo, que o futuro é uma astronave que cabe a gente pilotar, não é verdade? Uma antropologia de natureza romântica, que frequentemente exagera o papel dos afetos em detrimento de outros aspectos da nossa realidade. Gente, como é que os nossos adolescentes e jovens orientam uns aos outros hoje em dia? Eles dizem assim uns para os outros, faz o que está no seu coração. Gente, você quer um conselho mais antibíblico do que esse? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas a gente conversa uns com os outros e orienta os outros assim, faz o que está no seu coração. Antropologia romântica. Como se nós existíssemos para ser guiados pelos nossos afetos e pelos nossos desejos. Que tipo de atuação cultural a gente foi treinado para receber?
uma atuação cultural de matriz revolucionária, que frequentemente impõe aos outros aquilo que a gente acha que eles precisam receber. Então, vejam, qual é o ponto que eu estou querendo levantar aqui? O ponto é que a assimilação natural que a nossa sociedade faz, mesmo se dizendo uma sociedade majoritariamente cristã, de uma teoria anticristã, se dá pelo fato de nós não estarmos intelectualmente preparados para perceber os pressupostos que subjazem às teorias que se nos vendem por meio do discurso midiático, por meio das propagandas que nós assistimos na TV, dos filmes, dos seriados e assim sucessivamente. E por que nós não estamos preparados? Porque nós fomos educados historicamente nos mesmos pressupostos que geram essas coisas que estão contra as quais nós estamos, de certa forma, lutando na nossa cultura. E eu creio, irmãos, para encerrar aqui a minha palavra nessa noite, que isso nos chama a atenção para algumas coisas. Primeiro, para a necessidade de pais mais comprometidos com a educação dos seus filhos. Ou seja, se nós não fizermos alguma coisa agora com respeito à educação dos nossos filhos, eles vão reproduzir o padrão que nós estamos reproduzindo. Frequentemente, alguns pastores chegam para mim e falam assim: professor, você podia me ajudar a montar um curso de cosmovisão para os adolescentes e jovens da minha igreja? Aí eu olho para eles e digo assim: eu posso ajudar você, mas eu não acho que seja para os jovens e para os adolescentes que você tem que trabalhar majoritariamente apenas. Eu acho que você tem que trabalhar com as crianças. Eu digo para eles: você quer preparar mesmo? Trabalhe com as crianças. É claro, não abandone jovens e adolescentes. Eles precisam ser acompanhados. Mas o trabalho com jovens e adolescentes não é mais trabalho de formação. Eles já têm a mente formada. É trabalho de apologética. Agora tem que destruir para depois construir. Então, foque nas crianças. Nós precisamos de pais comprometidos com a educação dos seus filhos, que sejam supervisores da educação dos seus filhos. Veja lá o que os meninos estão estudando na escola. Não é só ir na reunião de pais uma vez. É ir lá, é ver todo dia lá o que você aprendeu, o que sua professora disse sobre isso. Deixa eu ler o seu livro didático. Por quê? Porque é assim que a mentalidade vai sendo formada ao longo da infância. Segundo, nós precisamos de igrejas atentas. Igrejas atentas que treinem os seus pais, que ajudem os pais a ter uma mente cristã, a pensar como cristãos os problemas da cultura no meio da qual nós estamos vivendo. E, finalmente, eu acho que nós precisamos de proliferação de boas escolas cristãs no nosso país, onde nós podemos ver os nossos filhos sendo treinados no conteúdo enciclopédico que nós queremos que eles alcancem para exercerem a sua função na vida social de uma maneira que seja movida pela visão de mundo cristã, ou que eles possam perceber o impacto de pensar como um cristão na abordagem das disciplinas que eles ensinam. Pais comprometidos, igrejas atentas, escolas cristãs são meios que Deus pode usar para que a igreja do futuro, a próxima geração de crentes, tenha melhores condições de enfrentar esses desafios do que nós temos enfrentado no nosso tempo presente. Era isso, irmãos, que tinha preparado para esse tempo de hoje. E eu estou à disposição, se eventualmente vocês tiverem algum tipo de questionamento, dúvida, discordância, esse é o momento para fazê-lo. Fale agora ou cale-se para sempre. Do ponto de vista de consumação, você entende que a gente vai lutar com isso, vai mudar, ou as coisas, infelizmente, vão apocalipticamente
para Perfeito. consumação. Eu sou um profeta, mas no sentido neotestamentário. Ou seja, eu falo aquilo que Deus falou e tenho muito medo de tentar prever o futuro, muito medo. Então, assim, em termos de sensação, das minhas sensações, que não são absolutamente confiáveis, eu tenho a sensação de que nós caminhamos para um tempo mais difícil do que nós estamos vivendo até aqui. Essa é a minha sensação, que os próximos anos serão anos de tendência de cerceamento à liberdade religiosa, a cristãos, um tempo de maior perseguição no contexto da nossa cultura, e a minha impressão, posso estar errado, tomara que eu esteja, a minha impressão é que no contexto dessa hostilidade estará questões identitárias. Então, essa é uma questão importantíssima para nós precisamos nos debruçar sobre isso, precisamos aprender a conversar com pessoas que são adeptas de questões identitárias, apologeticamente, etc. Isso é um desafio para a igreja, nós precisamos lidar com isso. Então, acho que não vejo o cenário melhor nos próximos anos de imediato. Mas eu creio que o nosso foco não deve estar tanto no prever o que vai acontecer. O nosso foco deve estar no que nós temos que fazer agora. No que nós temos que fazer agora. E eu acho que agora o que nós temos que fazer é cuidar de maneira muito intensa da formação da nossa maneira de enxergar a realidade, da formação da cosmovisão dos membros das nossas igrejas, dos cristãos de uma maneira geral, e estar presente nas diferentes dimensões da cultura de maneira fiel. Eu gosto muito de um conceito criado por um autor chamado James Davison Hunter, que escreveu um texto chamado How to Change the World, Como Mudar o Mundo. E ele defende o conceito de presença fiel. O que é isso? O que Deus quer de nós cristãos é que nós sejamos sal da terra e luz do mundo. O que significa isso? Que nós participemos do jogo cultural, porque ele é o jogo que, de certa forma, Deus criou, embora esteja distorcido pela presença do pecado, que nós participemos sendo fiéis a Deus como pais, como eleitores, como trabalhadores, como empresários, como estudantes, que sejamos fiéis a Deus em cada uma dessas dimensões. Quais são os efeitos possíveis disso? Vários. Efeito possível 1. Deus usar a nossa fidelidade para realizar uma grande transformação e nos dar uma cultura mais fácil de se viver, onde a beleza de Deus se vê de maneira mais clara. Esse é o meu desejo. Eu gostaria muito que isso acontecesse, e Deus fez isso algumas vezes no passado. Ele fez isso no período da Reforma, ele fez isso na Holanda posteriormente, ele fez isso em vários lugares. Então, esse é o meu desejo. Mas essa é uma possibilidade. Possibilidade 2. A gente não vai ver um grande impacto cultural, mas a gente pode ver um pequeno impacto cultural no lugar onde a gente está. Então, assim, a cultura não mudou toda, mas a repartição onde eu trabalho já não é mais a mesma. Que bênção. A escola onde eu estou já não é mais a mesma. Que bênção. Deus usou o seu testemunho, a sua presença fiel, para impactar aquele lugar. Possibilidade 3. Não mudar nada. Aí o que você faz? Continua sendo fiel. Isso é o que Deus quer. É a vontade dele. Possibilidade 4. Piorar. Ok? E você ser mais perseguido. Possibilidade 5. Martírio. Ou seja, no passado, Deus quis glorificar o seu nome através do derramamento do sangue de pessoas. Se ele quiser glorificar o nome dele através do derramamento do nosso, seja ele louvado. E sejamos nós recebidos por ele na glória por toda a eternidade. O que nós não podemos fazer é negociar a verdade de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade. Nós a amamos. Nós não devemos pronunciá-la de maneira
como é que eu diria, ofensiva a ninguém. Não, nós temos que tomar cuidado com a maneira como falamos, para que nós não ofendamos as pessoas voluntariamente. Mas nós não podemos mudar a mensagem para que a mensagem não ofenda as pessoas. Se o evangelho ofender as pessoas pela natureza do evangelho, paciência. A minha tarefa como apologeta, minha tarefa como cristão, é que o evangelho não ofenda pelo meu jeito maldito de fazer as coisas. Ok? Ou seja, se ele tiver que ofender, que ele ofenda por aquilo que é. Eu vou trabalhar para comunicar o evangelho com a maior doçura possível, com a maior graça possível, para que as pessoas se acheguem à verdade do Senhor. Acho que é isso que eu tinha a dizer sobre esse assunto. Eu estou entre a 4 e a 5 aí do que você disse. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não é Romanos 7 não, né, Holmes? Na realidade, eu queria fazer uma pergunta que você não quer dar a resposta, então eu não vou fazer. Né? Você já no início já falou, não vou tratar disso, então eu vou ficar então com a pergunta que está relacionada com o poder da transformação de uma pessoa que vive nessa realidade de pecado. Sim. As nossas igrejas talvez não tenham ainda experimentado conversões em massa, né, desse grupo, mas pode ser que Deus faça algo que aconteça. E a minha pergunta é, tem como você trabalhar com essas pessoas de forma que haja esperança para que ela tenha uma reversão desse processo? Sim. Ou ela vai ter que conviver com esse sentimento apenas celibatando, ou enfim? Bem, em primeiro lugar, o fato de nós não termos visto uma conversão de pessoas em massa que lidam com problemas de natureza sexual, mais especificamente com a disforia de gênero, não significa que não existam muitas pessoas lutando com a disforia de gênero dentro da igreja. Nós, às vezes, não vemos porque não queremos ver. Então, talvez haja mais gente lutando com isso dentro das nossas igrejas do que nós imaginamos. E aqui vem algo que me preocupa, Holmes. É que talvez elas não se sintam confortáveis para falar conosco que estão lutando com isso. Por quê? Porque talvez elas não acreditem que vão encontrar o ambiente de amor necessário para lidar com os seus próprios pecados no nosso meio. Eu temo que mesmo tentando fugir muito do legalismo, nós ainda tenhamos um pezinho lá, quando a questão é um pecado que nós consideramos mais feio do que os outros pecados que nós às vezes cometemos. Então, não se iludam. Existem muitos jovens, muitos adolescentes e, por que não, muitas crianças confusas quanto à sua sexualidade no contexto da igreja evangélica brasileira. E essas pessoas precisam que a igreja crie um ambiente de amor, para que elas possam ter liberdade de dizer sem serem rechaçadas pelas outras: eu tenho lutado com a minha sexualidade. Eu preciso de ajuda. O problema é que, lamentavelmente, ao invés de serem abraçados por muitas igrejas, essas pessoas acabam virando alvo de chacota no contexto de muitas igrejas. Então, nós precisamos criar esse ambiente de amor para que isso aconteça. Quanto ao que pode acontecer com uma pessoa, eu acredito que não há um padrão definido, e eu acho que cada caso é um caso, e eu acho que há pessoas, então, que durante o seu processo de santificação podem, eventualmente, abandonarem qualquer tipo de atração por pessoas do mesmo sexo, gerarem em si atração por pessoas do sexo oposto e virem a constituir uma família com naturalidade. Eu não tenho nenhuma dúvida do tamanho e da extensão do poder de Deus
e de como Deus pode transformar de maneira absoluta e significativa a vida de pessoas assim. Por outro lado, os processos de santificação pelos quais nós passamos ao longo da vida, eles são diferentes. E eu acredito que existem alguns casos em que pessoas talvez tenham que lutar a vida inteira com as suas tentações e reconhecendo que elas não correspondem àquilo que Deus estabeleceu para elas. Talvez elas se abstenham do casamento ao longo de toda a sua vida e façam isso como um ato de devoção e de sacrifício a Deus, dizendo: eu quero agradar o meu Senhor, eu vou lutar com isso com todas as minhas forças enquanto eu puder fazê-lo, e eu vou me abster de praticar esses atos ao longo da minha vida. Então, eu não creio que ele seja um pecado diferente, no sentido de que ele exige mais do poder de Deus para que pessoas sejam transformadas. Mas eu acredito que, na soberania de Deus, Deus traça processos de santificação diferentes para as pessoas, que as conduzem de maneira diferente à maturidade cristã e à maturidade espiritual. Para mim, o mais importante é que a igreja esteja preparada para abraçar essas pessoas e elas não se sintam excluídas do nosso meio, quando se veem rendidas aos pés de Jesus, mas tendo que lutar com algo que elas, lamentavelmente, têm que lutar de maneira intensa, como eu tenho que lutar com outros pecados, como você tem que lutar contra outros pecados. Ou seja, a tendência heterossexual, que muitos homens às vezes têm a dificuldade que eles têm de deixar de olhar para a mulher que passa na rua, mulheres que não pertencem, não é menos pecaminosa do que a atração de um homem por outro homem, de uma mulher por outra mulher. É a mesma batalha espiritual, embora sejam pecados distintos. E nós precisamos abraçar essas pessoas e recebê-las no nosso meio com o afeto, o carinho e a confiança que convém àqueles que amam ao Senhor. Felipe, você citou, né, essa recorrência de chacotas que existem dentro da igreja. Você também citou no primeiro dia, quando você estava falando sobre o Romanos 1, que isso é algo que foi uma entrega do próprio Deus, né? Essas paixões que Ele os entregou. Se isso é errado, tanto de uma perspectiva a ofender pessoas que lutam contra isso, quanto ao próprio Deus, por que nós, e eu falo principalmente do sexo masculino, continuamos a proliferar esse tipo de piada, ainda que a gente pense que essas piadas são pequenas? Esse age assim porque torce por time tal. Você entendeu o que eu quero dizer? Por que isso ainda acontece e você acha que isso deveria ser extirpado de uma vez ou não? Ou você acha que isso é algo mais tranquilo? Eu acho que nós nunca deveríamos brincar e fazer chacota com o pecado. O pecado é sério demais para a gente brincar com ele. O pecado é a ofensa à santidade de Deus. E eu acho que a gente não deveria usar o pecado com esta finalidade. Eu acho que a fonte ou a origem é dupla. Em termos culturais, é um preconceito, uma estigmatização que a nossa cultura acabou estabelecendo da pessoa que luta com tendências homossexuais e o gracejo, né? Assim, de ser engraçado e etc. Mas que, no final das contas, é o uso do humor com a finalidade de ferir, ou o uso do humor com a finalidade de escantear. Então, eu diria que é um uso irônico, é a maldade feita pela ironia, e eu acho que a gente deveria evitar essa é a fonte cultural. A fonte espiritual é a idolatria de nós mesmos. Ou seja, no fundo, nós ainda achamos que existem pecadores piores do que os outros, no sentido de que as ofensas deles ofendem mais a Deus do que as ofensas que nós realizamos. Eu não tenho dúvida que existem pecados mais graves do que outros, da perspectiva dos efeitos deles. É claro que existe. Mas da perspectiva da ofensa à santidade de Deus, qualquer pecado é pecado suficiente para condenação.
Então, eu acho que a origem é uma estigmatização cultural de um lado e um legalismo ainda presente de outro lado. E a minha sugestão é que a gente tome cuidado com isso no nosso meio e a gente não brinque com isso. Isso acontece às vezes com frequência, né? Acampamentos, menino que veste de menina que veste de menino, e a gente às vezes brinca com isso assim. Eu acho que isso não deve ser feito entre nós, não. No final ali o senhor mencionou sobre o que a gente deve fazer para lutar contra a ideologia de gênero. O senhor falou sobre a questão da uma escola cristã, né? Falei. Qual é a liberdade que uma escola cristã hoje ela tem em relação à construção do material didático e qual a segurança que um pai tem de colocar numa escola cristã? Eu me refiro ao fato até que o MEC ele tem imposto algumas coisas para as escolas cristãs ou o senhor acha que até que ponto isso é uma segurança para a gente ou não? Sim, a minha resposta a você fez duas perguntas, elas são diferentes, eu vou respondê-las diferentemente. Bem, a possibilidade de existir uma escola cristã de verdade no Brasil, ela é absolutamente real, absolutamente real. O direito está resguardado na nossa Constituição. Nossa Constituição, ela diz que um tipo de escola que pode existir no nosso país é a escola confessional. Até certo tempo atrás, inclusive, houve uma mudança de legislação favorável a nós recentemente, que até um tempo atrás, elas não poderiam ter lucro. Mas a partir de agora, há um tempo atrás, recentemente, acho que 2019, elas podem, inclusive, ter lucro. Ou seja, empresários, pessoas que estão vivendo disso, podem abrir escolas cristãs no nosso país. Os documentos governamentais, hoje, no Brasil, eles nos ajudam bem. Não no sentido de que eles têm uma visão cristã, eles estão muito longe disso, mas eles trabalham com princípios ou parâmetros que permitem com que a gente transite nas exigências de acordo com a nossa formulação e visão de mundo. Então, é muito possível no Brasil a existência de escolas cristãs hoje. Aí a sua segunda pergunta é: qual é a segurança que um pai pode ter que se o seu filho estiver na escola cristã, ele vai estar aprendendo nessa perspectiva? Bem, aí depende da escola cristã, não é? Nem toda escola, por denominar-se cristã, sabe o que é de fato educação cristã e faz educação cristã com responsabilidade, lamentavelmente. Então, depende da escola. O pai vai poder sentir-se mais ou menos seguro a depender do comprometimento da escola com aquilo que ela, de fato, o comprometimento de fato dela daquilo com o que ela diz crer, né, com seus lábios. Então, essa é uma pergunta que não tem uma resposta exclusiva. Ora, eu trabalhei durante 5 anos produzindo material didático à luz de uma perspectiva cristã no sistema Mackenzie de ensino. Isso já existe hoje no Brasil, um sistema de ensino que se preocupa em ensinar português, matemática, história, geografia e etc. à luz de uma perspectiva cristã. Então, ela tem essa liberdade.